Vamos abrir a palavra Colossenses, capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, como somos gratos a Ti por esta maravilhosa palavra, Senhor. Como somos gratos a Ti pela preeminência que Teu Filho ocupa nas Escrituras, pela preeminência que Teu Filho, o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ocupa diante de Ti, Senhor. Que haja no nosso coração também essa preeminência para o Filho, para o Cristo bendito, para aquele que é a imagem do Deus invisível, para aquele que todas as coisas subsiste. É a Ti nessa noite, amado Senhor Jesus, que nós queremos nos consagrar mais uma vez os nossos corações, porque Tu em nós é a esperança da glória. Amém. Irmãos, conforme nós então pela manhã, no primeiro tempo estivemos, Epáfras, ele vai até Roma, onde Paulo está preso naquela prisão domiciliar, conforme relatado em Atos 28. E ali Epáfras, ele informa a Paulo a real situação daqueles irmãos de Colossos, principalmente, mas também de Hierápolis e de Laodiceia, contando acerca de todos aqueles riscos que aqueles irmãos estavam correndo em razão de um ensinamento filosófico, coisas de homens. Então, Paulo, ao ouvir Epáfras, ele diz que esses irmãos de Colossos, Paulo estava muito alegre, muito feliz por eles e dava graças ao Pai, porque Paulo tinha ouvido acerca desses irmãos da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, o amor que eles tinham uns para com os outros, e também a esperança que estava reservada nos céus para eles, ou preservada nos céus, que tudo isso foi em razão da pregação do Evangelho da verdade. E ao ouvir tudo isso, Paulo então diz: por isso, por esta razão, também desde o dia que eu ouvi isso acerca de vocês, dessa fé, deste amor que vocês têm um para com os outros, e dessa esperança que vocês têm, eu não cesso de orar por vós, e de pedir que vocês transbordem, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque conhecimento era o que aqueles estavam tentando colocar de uma forma inadequada ali naquela igreja em Colossos.
Então aí Paulo, continuando na sua carta, ele vai descrever no capítulo 1, do verso 13 ao 23, essas 7 características do cabeça exaltado, o nosso Senhor Jesus. E eu repito, como é necessário, irmãos, nós conhecermos realmente quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este era o assunto da igreja primitiva. Essa era a doutrina dos apóstolos. Eles não cessavam de pregar a Jesus Cristo, o Senhor. Esse era o conteúdo da mensagem, esse era o conteúdo da vida daqueles irmãos da igreja primitiva. O assunto da vida deles era Cristo. Tudo para eles girava em torno de Cristo. A razão de viver desses irmãos da igreja primitiva era Cristo. Mas ao longo do tempo, principalmente na história da igreja, nós vamos vendo que isso foi se perdendo. E Paulo então tem que chamar novamente a atenção desses irmãos para voltar eles para a centralidade de que Cristo é o assunto da igreja e de que Cristo é o cabeça da igreja e de que Cristo é tudo em todos. Então Paulo fala que ele se esforçava sobremaneira para apresentar todo homem perfeito ou maduro em Cristo. E quando nós olhamos para esse capítulo 2, queridos irmãos, nós vamos ver que aí no verso 1 ao verso 4, nós vamos ver novamente uma oração. Porque aí está uma oração de Paulo. E Paulo está assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta. Paulo estava em luta, em oração por esses irmãos, por vós, os de Colossenses, por vós, os de Laodicenses, e também aqueles que não me viram face a face. Então nós podemos dizer assim, Paulo, de certa forma, estava orando também pela igreja que viria posteriormente à sua partida. E nós podemos colocar nós nesse contexto. Eu gostaria apenas de citar aqui uma tradução desse versículo 1, de um irmão que diz assim: falei de uma arena e de um conflito ao descrever meus trabalhos apostólicos. A imagem não foi escolhida de ânimo leve. Gostaria que você soubesse que meu cuidado não se limita aos meus próprios discípulos, diretos e pessoais. Desejo que você compreenda a magnitude da luta que minha ansiedade por você me custa. Desejo que você compreenda, não só você, mas os seus vizinhos Laodiceia e todos os que, como vocês, nunca me encontraram pessoalmente em carne e osso. Paulo estava em uma oração de agonia por esses irmãos. Após saber o relato de Epáfras, Paulo se preocupou. Paulo, como é possível que novamente esses irmãos vão entrar no engano? Como que eles vão sair da centralidade de Cristo? E isso é um risco muito grande, irmãos. Então nós vamos ver aqui que Paulo ora para nessa luta, nessa agonia, é como se Paulo estivesse dentro de uma arena, lutando uma luta de boxe, exaustivo. Paulo estava exausto por esses irmãos, combatendo em oração. Será que esse tem sido também o nosso sentimento em relação à vida da igreja? Será que esse tem sido o sentimento nosso, irmão? Também por aqueles que nós não temos visto face a face? Ou nós achamos que nós estamos num playground? Nós estamos em maré tranquila? Na verdade, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. Nós precisamos compreender que nós estamos em guerra espiritual. Porque ele falando aos Efésios, capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestade nas regiões celestiais. É por isso que ele vai falar aqui no capítulo 3, que pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque nós, ainda que estejamos caminhando nessa terra, nós não pertencemos aqui. Qual é a nossa luta, irmãos? Por que e pelo que nós temos lutado? Qual tem sido a nossa bandeira? Qual tem sido o motivo do nosso coração pulsar? Qual é a razão de todos os dias você se levantar e dizer assim, qual é a minha luta? Primeiramente, há uma luta entre você, a sua carne,
mas também é uma luta espiritual entre você e o inimigo das suas almas. E também uma luta pela igreja, irmãos. Pela igreja. Irmãos, se tem uma reunião que nós podemos muitas vezes comprovar realmente aqueles que estão enganjados, é a reunião de oração. Quantas desculpas muitas vezes temos para a reunião de oração? Mas se nós lembrarmos da nossa vida, do nosso Senhor Jesus, nos evangelhos, os evangelhos vão dizer assim: e saindo de madrugada ia ao monte orar. Por que orar? Porque oração é uma vida de intimidade com o Pai. Oração, nós buscamos a face de Deus, para que nós possamos saber o que está na mente e no coração de Deus. E por que nós não, muitas vezes, gostamos de orar? Porque a nossa carne não gosta de orar. Irmãos, a nossa vida aqui é um conto ligeiro, é um sopro. E o que nós vamos dizer naquele dia, quando o nosso Deus, o nosso Pai, fala assim: poxa, a tua vida de oração foi uma vida pífia. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fiz... Sim, você fez. Mas a vida de comunhão e de oração comigo, ela foi totalmente aquém. Porque nós estamos num combate. Paulo fala assim: orando todo o tempo no Espírito. Orando todo o tempo no Espírito. E a reunião de oração, e que dirá então a reunião de oração corporativa? Como disse de manhã, muitas vezes, alguns comparam a Deus como um supermercado, e vão nas prateleiras pegando, examinando: isso, eu quero 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 isso. E se nós já perguntamos para o Senhor: Senhor, qual é a tua demanda para esses dias? O que está no teu coração, Senhor? Porque nós conhecemos o nosso Senhor como nosso Deus e Pai, não é isso que Paulo fala? Em várias epístolas: o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Não é isso que o Senhor Jesus disse para Maria Madalena ao ressuscitar? Diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Não é isso que o Senhor disse lá em João, irmãos, quando Ele ressuscitou? Então o mesmo Pai do nosso Senhor Jesus não é o nosso Pai? E porque o nosso Senhor Jesus não tinha prazer, Ele tinha prazer em ter comunhão com o nosso Deus. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. E porque muitas vezes há dificuldade no corpo de Cristo de entendermos que também nós deveríamos ser como o Filho foi com o Pai, unidade. É porque nós muitas vezes não compreendemos o quão é importante a vida de oração e como ela é necessária nesses dias. Como ela é necessária nesses dias de batalha espiritual em que nós estamos atravessando e em que nós vamos atravessar. Porque nós precisamos realmente compreendermos essas coisas. Então Paulo está dizendo assim: eu tenho mantido essa luta incessante por vocês. É como se eu estivesse realmente no ringue. E a mesma coisa Paulo fala de Epáfras, lá no capítulo 4, verso 12, que ele esforçava também sobremaneira, continuamente. Agora, o que ele orava, o que ele se esforçava continuamente? A palavra é nas orações. Alguém disse que você quer dizer que você ama uma pessoa? Então ore por ela. E assim Epáfras demonstrou o seu amor por essa igreja. Paulo demonstrou o seu amor por essa igreja através da vida de oração continuamente, como em um ringue. E o nosso sentimento em relação à igreja? A igreja local, as igrejas locais e a igreja do Senhor. Como está nosso coração nesse sentido? Como está nossa vida de oração individual e corporativa? Nós sabemos que a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Sim, sabemos, irmãos. Mas Deus deseja ter conosco uma vida de comunhão, uma vida de intimidade conosco. E isso só é possível se nós desenvolvermos uma vida de oração e uma vida de palavra com o nosso Senhor. E aqui Paulo está falando isso para esses irmãos, através dessa luta. E o que Paulo está dizendo? O que Paulo também está orando? Para que o coração deles sejam confortado,
Sabe o que significa essa palavra confortado, irmão? Significa estar literalmente ao lado. A ideia aqui é capacitar ou ajudar uma pessoa a enfrentar alguma situação difícil com confiança. Sabe o que significa? Um advogado no tribunal. Aquele advogado de defesa, não de acusação. Porque de acusação nós já temos aquele que está 24 horas nos acusando diante do Pai. Mas muitas vezes, quantos advogados de acusação temos na vida da igreja? Mas nós não precisamos de acusação. Nós precisamos de irmãos e de advogados que nos ajudem a nos confortando, nos capacitando a enfrentar uma situação difícil com confiança. É isso que nós precisamos na vida da igreja. Irmãos que realmente sejam suportes, como Paulo fala, suportar uns aos outros. Ali não é tolere uns aos outros, não é esse o significado ali. Ali é seja suporte um para com os outros. É como se fosse uma muleta, seja uma muleta para o outro irmão. Ajude esse irmão realmente a enfrentar essa situação difícil que ele está tendo. Ah, mas o irmão pecou. E nós não pecamos? Aquela mulher pecadora, aqueles homens queriam apedrejá-la. E o Senhor Jesus levanta e fala assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. E o texto vai dizer, ia começar pelos mais velhos. Todos saíram. Porque ele quis mostrar que até os mais velhos têm pecado. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para os pecadores. Ele veio para os ignorantes. Ele veio para os seus inimigos. Ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles capacitados, para aqueles que se acham. Não. Ele não veio para os que se acham justos, para os que se acham boas pessoas. Ele veio para aqueles que realmente se acham indignos. É para esses que ele veio. Então aqui Paulo, esses corações vinculados, que é a próxima palavra, ou seja, vinculado, fala tricotar junto. Tricotar junto. Lembre-se do tricô? Então são duas agulhas, né? As irmãs do tricô aí que fazem tricô. Então são duas agulhas. Significa que o coração deles foram reunidos, que o coração deles sejam reunidos em um só corpo, em um só espírito, como se estivesse tricotando uma peça. É isso que significa vinculado. Agora, vinculado em quê, irmãos? Vinculados em amor. Não em outra coisa, mas em amor. Por quê? Porque nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se tiverem uma vida social muito legal, uma amizade muito boa, não é isso. Se fazem parte do mesmo grupinho, não é isso. Se torcem para o mesmo time, não é isso. Não. Se tiverem amor uns para com os outros. E qual é a qualidade do amor? Assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros também. E como foi que o nosso Senhor nos amou? Dando a sua vida por nós naquela cruz. Esse foi a qualidade do amor que o Senhor teve para com nossas vidas. E é essa mesma qualidade, um amor ágape, um amor sacrificial, que nós devemos ter o vínculo uns com os outros. É por isso que Paulo fala, eu tenho lutado por vós em oração, para que vocês realmente tenham esse coração vinculado, esse coração juntamente em amor, com qual e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Então às vezes nós olhamos para algumas coisas, não, vocês não podem conhecer isso aqui porque isso aqui é muito misterioso. Não, irmãos, o mistério de Deus é Cristo. Nele está, ou nele habita toda a plenitude da divindade, em Cristo. Por isso que Paulo vai continuar dizendo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então nós precisamos conhecer realmente quem é Cristo. De fato, quem é Cristo? Pois embora, e aí ele vai dizer no verso 4,
Assim digo, para que ninguém vos engane com argumentos persuasivos, com retórica. É muito provável, amados irmãos, que apenas uma pessoa específica em Colossenses esteve ou estava causando muitas complicações para a vida daqueles irmãos. Apenas uma pessoa, um herege. Por isso que Paulo vai falar no verso 4, no verso 8, no verso 16, no verso 18, aí do capítulo 2, apenas para largarmos tempo, ele vai usar a palavra ninguém. Ninguém. Porque essa pessoa estava causando muito estrago na vida dos irmãos em Colossos. Irmãos, por isso que nós precisamos realmente conhecer Cristo. Porque talvez, se nós não conhecemos Cristo da forma adequada, como Ele tem que ser conhecido, e tomarmos um caminho, nós podemos trazer transtorno para a vida da igreja, com ensinos, com outras coisas, com modismo. Com modismo é com moda, algo que está na moda e vamos trazer. Olha, isso aqui está dando certo, vamos fazer isso porque isso aqui está dando certo. Por isso que Laodiceia foi para onde foi. Costume dos leigos. Por isso que Laodiceia realmente foi uma igreja, e essa carta, possivelmente, aqui de Colossenses, foi lido também para os irmãos de Laodiceia. E possivelmente 30 anos depois, aquela igreja de Laodiceia que João escreve, aconteceu o que aconteceu. Uma igreja que diz: eu estou rica, eu não preciso de nada. Autossuficiência. Então, é um risco muito grande quando se perde a centralidade de Cristo, de quem realmente Cristo é, caminharmos numa autossuficiência. Por isso que ele fala aqui, que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou argumentos persuasivos. Sabe o que Paulo fala para os irmãos em Romanos, no capítulo 16? Ele vai dizer assim: e rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais, esses homens, ou esses que estão promovendo dissensões, o que eles são? Eles não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ou seja, eles servem a eles mesmos. Tudo gira em torno deles, tudo é para eles. Eles servem ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Romanos 16, verso 17 e verso 18. Palavras suaves, palavras fáceis, palavras que agradam a multidão. Oh, irmãos, como nós precisamos conhecer realmente a voz do pastor, do nosso supremo pastor, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ao ouvir a sua voz, ela segue a voz do pastor. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esses que servem a si mesmo, servem para ele mesmo. O que Paulo escreveu para Timóteo também, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, verso 4, Paulo falou assim: olha, como te roguei quando parti para a Macedônia, que você ficasse em Éfeso. Para que você ficasse em Éfeso? Para advertir a alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas, gosta de ficar contando historinha, gosta de ficar contando coisas, gosta de ficar falando da vida. Tem pessoas que quando sobem ao púlpito, ou usam a palavra, falam mais da vida dele, do que da palavra, do que de Cristo. A centralidade da reunião é Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando João viu o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, João, ele foi o precursor, mas ele não chamou atenção para ele chamou atenção para o Cordeiro de Deus. E nós não temos, irmãos, qualquer direito de chamar a atenção para nós. Toda a nossa vida tem que refletir o testemunho de Cristo, para que Cristo seja realmente visto em nossas vidas, para que a glória seja de Cristo. E quantos têm chamado a atenção para si, como centro da vida da igreja? Não, se esse irmão aqui não disser o amém, vamos colocar aqui, então nada pode acontecer. Se ele não tiver o aval desse irmão aqui, então, servindo como dominadores no meio do rebanho. Não.
genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. A mesma coisa também, Paulo instruiu Tito, quando ele disse: olha, você tem que ficar em Creta, lá em Creta, porque você precisa repreender esses homens que não são sadios na fé, porque esses também têm se entregado às fábulas. Aí fazem do púlpito um picadeiro. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor precisa de profetas, o Senhor precisa de homens, de mulheres que falam aquilo que está no coração e na mente de Deus. O Senhor não precisa de animador de palco, o Senhor não precisa de ninguém para chamar atenção para si. O Senhor precisa de profetas, para que possamos ser realmente aqueles que ajudem uns aos outros a andar de maneira adequada. Mas como que nós vamos conseguir isso, irmãos? Se nós tivermos uma visão adequada de quem realmente Cristo é nesses dias. A de nós não seguirmos pessoas, de nós não seguirmos aquilo que está na moda, mas sobretudo seguir aquilo que está na palavra de Deus, que é acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse era o assunto daqueles irmãos. Então é isso que Paulo também está aqui ensinando. Aí Paulo fala, continuando, ele fala no verso 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Ou seja, aqui é um ensino para nós. Se você tem um encargo de oração pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida de outros irmãos de outra localidade, então faça isso. Não necessariamente você precisa estar presente, mas se você tem esse encargo no coração, então faça isso, porque Paulo está dizendo: enquanto eu não estou em corpo presente com vocês, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E aqui o sentido dessas duas palavras tem uma conotação militar, porque fala de uma guerra, fala de ordem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para nós? Que a igreja deve ser como um exército ordenado, onde cada homem e cada mulher em seu lugar estão dispostos a obedecer a palavra de comando do cabeça, a vossa boa ordem e a vossa firmeza, ou seja, um baluarte sólido, uma falange imovível. Todos já viram aqui um soldado? Penso que já viram um soldado, né? Então, quando o soldado está em posição de sentido, esse dedo aqui, que é a falange, tem que estar imóvel. Alguns aqui já serviram o exército, penso eu. Então, quando fala sentido, então ele toma essa posição e não se mexe. Nem mesmo se uma mosca passar, não pode se mexer. Que dirá se uma abelha entrar no seu ouvido? Não pode se mexer. Então, uma falange irremovível ou imóvel significa firmeza. Quando Paulo escreve também a Timóteo na sua primeira carta, ele fala assim: se caso eu tardar, você fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a casa de Deus. Esse é Paulo dando instrução para um jovem. Então é isso que Paulo está falando aqui. E nós chegamos então agora ao verso 6, que o tempo que nos resta vamos tentar, com a ajuda do Senhor, terminar aqui. Ele vai falar assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que nós devemos andar nele? Radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E eu te faço uma pergunta: como você recebeu o Senhor Jesus? Como você recebeu Ele? Você conhece realmente quem é o Senhor Jesus? Eu não estou falando aqui de doutrinamento, eu estou falando
de se você conhece quem é o Senhor Jesus. Se você tem conhecido o Senhor Jesus, então assim você tem que andar nele. A sua vida tem que ser conduzida, a minha vida, a nossa vida tem que ser algo habitual, segundo aquilo que nós temos conhecido de Cristo. Por isso, irmãos, que ele vai falar no verso 8: cuidado, cuidado. Por que cuidado? Que ninguém, absolutamente ninguém, venha a vos enganar, ou venha a vos escravizar. Irmãos, quantos cristãos estão escravizados por causa da tradição dos homens, por causa das vãs sutilezas, por causa dos rudimentos do mundo? Por quê? Porque não conhecem Cristo. E por que não conhecem Cristo? Porque não gastam a sua vida para o conhecê-lo de forma adequada, de forma clara. Eu preciso saber grego, hebraico, aramaico para conhecer Cristo? Não. Você só precisa de uma coisa, e eu tenho que te dar a receita aqui. Vá para o seu quarto, fecha a tua porta, abra a palavra, e você vai conhecer quem é esse Cristo. Tenha uma vida com Ele e você vai conhecer do que eu estou falando para você. Não terceirize a sua fé. Porque a mesma fé que eu possuo, você também possui. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. O mesmo Cristo que habita em mim, habita em você. Por isso que o Senhor nos chama para andarmos nele. Uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Ele, querido irmão. Não uma vida de tradição dos homens. Tradição dos homens, ou seja, Paulo está dando um aviso aqui, uma vigilância contínua, um alerta máximo. Cuidado, muito cuidado, porque assim como você recebeu o Senhor, você deve andar nele. E como nós andamos no Senhor, amado irmão? Radicados, ou seja, realmente colocado firme no Senhor, ou seja, edificados, confirmados na fé. A nossa vida tem que andar segundo aquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós temos conhecido do Senhor. Irmão, o Senhor tem tanto para dar para nós. O Senhor Jesus tem tanto para dar para nossas vidas. Ele é uma fonte inesgotável. Ele contém todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus. É nele que está, irmãos. E o convite que o Senhor tem feito e faz para nós é que nós precisamos conhecer Ele de fato. Não estou dizendo que nós não o conhecemos, mas nós precisamos realmente desenvolver essa vida com o Senhor, irmãos. Eu vou repetir novamente aquele versículo, para não se tornar tanto repetitivo, mas é uma verdade que nós precisamos entender, que a nossa vida está oculta em Deus. E quando Cristo Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, veja quem é a nossa vida. A nossa vida não é um compêndio de doutrinas, não. Nossa vida não é um compêndio de regulamentos. A nossa vida é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome: Cristo Jesus. É por isso que Pedro, ao ser preso, ele fala assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo escrevendo fala assim: nada eu considero a minha vida preciosa, porque ele sabia quem estava com ele, onde ele estava e quem ele era. Você consegue, irmão, entender quem você é em Cristo Jesus? Você consegue ver a vida que você tem em Cristo Jesus? Você consegue entender que você não precisa andar segundo a tradição dos homens, segundo a filosofia humana? Você não precisa conhecer Platão, Aristóteles, Confúcio, mas você precisa conhecer Cristo. Você precisa conhecer Cristo.
Você não precisa conhecer as notícias do dia a dia para se manter informado, mas você precisa conhecer Cristo, porque é Ele que vai te salvar, é Ele que vai nos dar uma mente adequada nesses dias. Esse mundo está em convulsão, e nós não podemos entrar em convulsão junto com este mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós um lugar de segurança, e ver em nós que há uma esperança, e ver em nós que há uma saída, e que essa saída não está em uma pessoa humana. Essa saída e essa esperança está no Senhor Jesus. E era isso que Paulo soube desses irmãos aqui de Colossenses. Eles tinham uma esperança preservada nos céus, queridos irmãos. Então ele vai falar no verso 8: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aqui, irmãos, quero destacar essa palavra, tradição dos homens. Tradição dos homens. Sabe, irmãos, o teste para nós sabermos realmente se nós estamos andando segundo a tradição dos homens é: isso dá a Cristo o lugar de preeminência? Cristo tem a primazia neste lugar? Cristo tem a primazia em tudo o que nós fazemos como corpo? Sim ou não? Cristo realmente é o centro? Por isso que nós temos realmente que examinar todas as coisas, como aqueles irmãos de Bereia examinavam as Escrituras. Não é porque chegava alguém e falava algo novo para eles, que estava falando de Cristo, que eles falavam: beleza, são nossos. Não. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Necessário é que nós venhamos realmente a examinar as Escrituras, novos ensinos, novos autores, novas práticas. Coloque tudo isso à luz da palavra de Deus. Coloque tudo isso sobre o olhar da palavra de Deus. Vê se essas coisas conferem realmente com a palavra de Deus. Não peguem e não observe apenas um texto fora do contexto, mas observe tudo realmente que está sendo dito ali. E é isso que ele está dizendo aqui: tradição dos homens. Ou seja, que ninguém faça de você um cativo. Não seja cativo, irmãos. Não seja presa de ninguém, mas seja prisioneiro de Cristo por amor. Seja um prisioneiro de Cristo. Esse sim nós podemos ser cativos por amor, porque Ele nos conquistou naquela cruz. Ele nos tomou para si. Ele nos deu vida. Ele deu a sua própria vida para nós. Dele sim nós temos que ser prisioneiros. Prisioneiro de Cristo, como Paulo fala a sua carta. Ou seja, não deixe ninguém fazer uma lavagem cerebral em você. Não deixe, irmão, com algum erro religioso ou com algum falso ensino. Não deixe. Examine todas as coisas. Sabe por quê? João 8,31 vai dizer: então Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês são verdadeiramente meus discípulos. Não é permanecer numa doutrina de um homem, na doutrina disso, na doutrina daquilo, mas é permanecer na minha. Essa minha aqui não é minha, é do Senhor Jesus dizendo: na minha palavra. É onde nós devemos permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Tantos textos que falam de permanecer em Cristo. E é o que nos chama a atenção aqui, queridos irmãos. Ou seja, não deixe ninguém controlar a sua mente. Seja controlada pelo Espírito Santo e pelo Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém disse que nós não podemos deixar que um passarinho venha e faça um cocô na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que um passarinho faça um ninho
na nossa cabeça. Isso é uma grande verdade. Uma coisa, um pensamento que vem, você, pela palavra, você dilui, pela oração você tem discernimento, mas se esse pensamento entra e você dá vazão a esse pensamento ou a este ensino, isso pode se tornar um laço para você e para mim, se nós não observarmos a palavra. Por isso, irmãos, que a tradição dos homens sempre ficam além da intenção de proclamar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquele monte, o Sermão do Monte, no capítulo 5, o Senhor Jesus usa muito uma expressão: ouviste o que foi dito. Ou seja, o Senhor confronta ali a tradição dos homens com a realidade espiritual. Então ele vai falar de adultério, ele vai falar de julgamento, ele vai falar de inimigos, porque sempre a tradição dos homens querem confrontar isso de maneira legalista. Mas sabe o que ele fala sobre o adultério? Ele fala assim: se um homem olhar para a mulher e desejar no seu coração, ele já adulterou. Mas ele fala assim: não, a questão do adultério é só quando há realmente a relação. Mas o Senhor disse: não, se você desejar, você já adulterou. Ou seja, é uma outra realidade. É uma outra realidade. E quantos irmãos têm conduzido a sua vida? Quantos cristãos têm conduzido a sua vida por parâmetros legalistas? Olha, se eu estou fazendo certinho isso aqui, então eu estou muito bem. Mas a sua vida não tem, a sua vida diária não transmite Cristo. É uma vida seca. É uma vida sem nada. Porque Cristo não está sendo realmente visto. O bom perfume de Cristo não está sendo exalado. E nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, irmãos. E como nós exalamos o bom perfume de Cristo? À medida que Cristo vai sendo formado nos nossos corações e nas nossas vidas. Me lembro muito bem que da última vez que estive aqui nós tratamos daquele capítulo 7 de Marcos, né? E ali realmente o Senhor Jesus fala sobre a tradição dos homens. E o Senhor Jesus mostra que a tradição dos homens, essa tradição não trata com o coração, mas com aquilo que é apenas exterior. Por isso que no verso 7 ele vai dizer assim: em vão, porém, me honram. Marcos 7,7, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ele está citando aqui Isaías. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina de homens, que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E ele fala: lavar de copos, fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Mas não desce para o coração, não trata com o coração. E o Senhor quer fazer o quê? Ele quer tratar o nosso coração. Ele quer tratar o nosso coração. E o verso 9 do mesmo capítulo vai dizer: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Guardar os mandamentos dele invalidava a palavra de Deus. Por isso também que a tradição dos homens promove um senso de superioridade, autossatisfação naquele que pratica. E aí sabe o que nos lembra? Os irmãos vão se lembrar daquele fariseu e daquele publicano lá em Lucas, quando eles foram ao templo orar. E olha o que o texto vai dizer, verso 9: e dizia também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Veja, um senso de superioridade. Isso é algo para nós pensarmos. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens então subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, bonito, né? Ó Deus, graças te dou. Até aí, digamos que esteja correto. Graças te dou. Só que aí o problema vem depois. Porque não sou como os demais homens.
Ó Deus, não sou como aquele irmão pecador. Aquele irmão já caiu 20 vezes no mesmo pecado. Eu não sou como ele. Veja bem, Senhor, eu dou o meu dízimo, eu participo de tudo, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu faço isso, eu faço aquilo, olha como eu faço. Mas eu não sou como aquele irmão. Que lástima. E muitas vezes acontece isso no corpo de Cristo. Infelizmente. Se nós tivéssemos o senso de humildade, nós seríamos como tapetes no corpo de Cristo, para que outros pudessem pisar em nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma lástima quando nós vemos tantos cristãos desprezando outros por causa de pecados. Assim, eu não sou como esse irmão. Irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens dessa terra. Mas um dia, pela misericórdia de Deus, Ele quis se revelar a nós. Ele quis se dar a conhecer a nós. E assim como Cristo nos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Não sejamos como esses fariseus. Ó Deus, graças te dou. Mão levantada, mas coração hipócrita. Coração que não penetra a palavra de Deus. Deus olha para o coração. Vou te deixar muito claro isso aqui. Deus olha para o nosso coração. Porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ó Senhor, eu não sou como este irmão. Este irmão, ele não paga o dízimo. Olha aqui a lista na parede. Né? Muitos locais fazem isso. Coloca uma lista na parede e vai para ver qual foi o irmão que pagou o dízimo. Mas quantos vão até a casa daquele irmão e perguntam assim: irmão, você precisa de oração? Você precisa de um ombro para chorar as suas dores? Você precisa de alguém para te ajudar a carregar? O Senhor Jesus veio para os leprosos. O Senhor Jesus veio para aqueles que estavam à beira do caminho. O Senhor Jesus veio para as prostitutas. Ele veio para os ladrões. Tanto que ele foi crucificado ao lado, no meio de dois ladrões. Quem somos nós, irmãos, para ficar lançando o pecado dos irmãos na cara? Quem somos nós? Nós não estamos na qualidade de juiz. Deixe que o juiz, o supremo juiz, julgará o pecado de cada um. Não que nós devemos ser lenientes ou coniventes com pecados, não é isso que eu estou dizendo. O pecado tem que ser tratado, tem que receber a sua justa medida, a justa medida. Justa medida, irmão. Não coloque uma medida que não é para ser colocada. Assim como nós fazemos com nossos filhos. Se nós queremos corrigir com nossos filhos, corrigimos eles na medida que eles realmente necessitam ser corrigidos, mas não colocamos além daquilo. Assim também em relação aos pecados, não coloque uma medida acima do que o Senhor mandou colocar, porque o Senhor nos tratou realmente conforme nós não merecíamos. E se tiver algum perfeito aqui, me perdoe a expressão, com toda reverência, se tiver algum perfeito, então não é aqui o seu lugar. Aqui é para pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Cegos não, porque o Senhor já iluminou nossos olhos. Aqui são para aqueles que querem realmente viver uma vida de união com Cristo, uma vida de devoção com Cristo, conhecendo Cristo, seguindo a Cristo, amando a Cristo e amando uns aos outros. É assim que nós devemos caminhar, não como esse fariseu. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa deve ser a nossa oração. Tenha misericórdia de mim, Deus.
Misericórdia é ter compaixão. Que o Senhor tenha compaixão de nós. E aí sabe que Filipenses 2, eu já vou para terminar, peço um pouco mais de calma. Filipenses 2 vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere, tenha consideração, os outros superiores a si mesmo. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. Aí o verso 4 desse capítulo 2 vai dizer: não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não viva só para você, não viva no seu mundinho, não viva ali no seu casulo, mas viva para os outros. Se importe com os outros, se enturme com os outros, se tricotem uns com os outros, porque é assim que é a vida do corpo de Cristo. Seja participante uns dos outros. É isso, amado irmão. Então, considere os outros superiores a si mesmo. A tradição dos homens cauteriza a consciência com formas e práticas. Formas e práticas. Então, ou seja, se eu faço isso, se eu pratico aquilo, então eu estou bem. Por isso que aí no verso 18, ele vai dizer assim: ninguém vos domine, no capítulo 2, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado, ou seja, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amados irmãos, quanto mais a vida de Deus cresce numa assembleia, mais essa assembleia cresce. Deixa eu repetir essa frase para vocês. Quanto mais a vida de Deus cresce numa assembleia, mais essa assembleia cresce. Então nós temos que ir uma outra pergunta: por que então as assembleias não estão crescendo? Onde está o problema? Não é em Deus, certamente, irmãos. Então, por quê? Porque muitas vezes essa assembleia, eu não estou dizendo aqui, não é isso que eu estou dizendo, mas essa assembleia, ela não está retendo a cabeça, ela não está sendo realmente conduzida de forma adequada. E também, queridos irmãos, apenas vou citar aqui um irmão que diz assim: você morreu com Cristo para a sua antiga vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nós falamos isso hoje de manhã. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você é uma nova criação. Todas as relações mundanas cessaram para você. Então agora começa a apertar. Se você está em Cristo, a nova criação, tudo aquilo que está no mundo, no sentido de tomar o lugar de Cristo, então cessaram para você. Compreende, irmão? Por que então você que atingiu essa maturidade espiritual ainda se submete a disciplinas rudimentares? Porque vocês que são cidadãos dos céus, vocês se curvam seus pescoços novamente para a tirania das ordenanças materiais, como se ainda estivessem vivendo no mundo. Ou seja, como você coloca a sua cabeça numa guilhotina, vamos colocar assim, para essas coisas novamente do mundo, observância do mundo, religião, essa tradição dos homens. Irmãos, como nós precisamos realmente entender que através dessa união com Cristo, nós somos libertados das regras exteriores e que agora nós somos conduzidos pelo cabeça da igreja, que é Cristo, e que agora a nossa vida tem prazer em ter alguém que obedecer, porque Cristo é o nosso prazer. Não é as coisas externas que fazemos, mas é aquilo que realmente é uma verdade no nosso interior. Então nós fazemos
aquilo que é uma verdade em nós. Nós morremos para as relações do mundo, irmãos. Não é observância. Existia um homem no passado que ele achou que ficar sem lavar os pés resolveria o problema dele, mas não resolveu. Aí veio outro que subiu no pináculo, ficou mais de anos, 36 anos aproximadamente, em cima do pináculo, mas também não resolveu. Amados irmãos, não é submeter o corpo a certas práticas externas que vão nos fazer avançar na vida cristã. É realmente uma vida de união com Cristo. Como disse um irmão à beira de partir para o Senhor, ele disse: eu sou dele e ele é meu. Essa é a nossa realidade. Eu sou dele e ele é meu. Não é, irmãos, através da renúncia de prazeres físicos que vai se alcançar aquela espiritualidade. Não é. Não é, irmãos. Não é a abnegação de alguns alimentos que vai fazer você se tornar uma pessoa mais espiritual. Não é, irmãos. Quão importante, queridos irmãos, é nós buscarmos os princípios na palavra de Deus. Princípios na palavra de Deus. Por quê? Porque nós, enquanto andamos apenas por regras exteriores, nós não vamos conhecer realmente Cristo. Nós vamos ficar andando em círculos. E para encerrar, gostaria apenas de ler esse verso aqui com os irmãos, de João capítulo 15, verso 4, e você vai entender agora o contexto de como você pode então realmente produzir fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós queremos ter uma vida abundante, espiritual no Senhor, nós devemos permanecer nele. Porque Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E tudo que nós podemos produzir de fruto vem da videira. De nós mesmos, nós não temos qualquer capacidade, irmão. Você não tem capacidade de produzir fruto agradável a Deus. É somente na pessoa bendita do Filho, que é a videira verdadeira, é que você e eu podemos produzir fruto. Portanto, irmão, permaneça no Senhor, para que Ele possa permanecer então em nós. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor realmente comunicou nos nossos corações. A Ti, Senhor Jesus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É isso que nossos corações nessa noite realmente tributam ao Senhor. Honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor. Amém.